Começando aqui o dia, caminhando, e aí eu estava pensando sobre uma conversa que eu tive com um dos meus filhos. Ele estava me dizendo que se sentiu culpado porque numa excursão de escolinha ele não prestou atenção numa orientação que a professora deu, e aí ele terminou fazendo algo que ela tinha já dito que não era para fazer, que foi comprar uma comida para alimentar um gatinho, quando ela tinha dito que não era para fazer isso porque a dona do gatinho não queria que ninguém desse comida para ele. Ele não ouviu, aí ele comprou lá uma comidinha, colocou e depois foi falado, que ele não prestou atenção. E ele estava se sentindo culpado pelo fato de não ter prestado atenção. E aí isso me remeteu a uma situação que eu também vivi, curiosamente, na mesma idade que ele tem hoje, quando criança também. Eu estudava numa escola que, para fazer aula de educação física, a turma tinha que se deslocar de dentro do prédio da escola, atravessar um quarteirão e ir para o outro lado, que era onde ficava a quadra de educação física, que por sinal eu não fazia a educação física por conta de uma condição de saúde que naquele momento era limitante, mas eu precisava de estar lá presente. E aí saíamos todos em fila indiana, com o professor coordenando, para irmos para esse local. E aí, em determinado dia, eu estava olhando as coisas na rua, andando em fila indiana, e passamos perto de um arbusto. E eu arranquei uma folhinha desse arbusto. Não sei exatamente o motivo pelo qual eu fiz isso, mas tive esse ímpeto, arranquei uma folhinha. E o professor parou a fila e foi lá até mim falar que aquilo que eu fiz era muito errado. Perguntou se eu porventura era animal para arrancar folha, que animal arranca para poder comer, e por que eu tinha feito aquilo, E eu fiquei super constrangida, me senti culpada de não ter ouvido. Ele disse que tinha falado antes que não era para arrancar folhas e eu não ouvi. Me senti envergonhada pela minha atitude e ainda fiquei me questionando se eu era uma pessoa ruim porque tinha arrancado a folha da árvore, E eu acredito que isso possa ter reverberado aí na minha vida por um tempo. Eu honestamente acredito que o professor, ele não tinha má intenção no que ele quis falar, Ele quis orientar, mas a forma como foi falada que não foi interessante, porque eu acho até que já tinha falado sobre isso em algum dos áudios de um aprendizado que meus pais me deram quando eu era criança, que dizia assim: elogios em público, críticas em particular. E tudo é a forma como você vai falar, Eu penso que tem coisas que precisam ser faladas, especialmente para quem está em fase ainda de crescimento, que ainda não tem todas as ferramentas para discernir o que é o adequado e o que não é o adequado. Então, assim, é imprescindível que os adultos possam passar orientações para as crianças, e é importante que as crianças aprendam a escutar. Mas vamos combinar que nem nós adultos estamos o tempo inteiro prestando atenção em tudo que nos fala. Quanto mais a gente querer que a criança, em todos os momentos, escute, Então, esse nível de cobrança traz para a criança a sensação de inadequação, de culpa. E a forma como é falado, chamar esse tipo de atenção em público talvez não seja a melhor forma. Vai lá, conversa direitinho com a criança, explica para a criança que, por exemplo, no meu caso, que não é interessante estar arrancando folhas das árvores, que as folhas têm um propósito para ajudar a árvore a respirar, fazer a produção da comidinha dela, a fotossíntese. E aí a criança aprende, interioriza, mas interioriza de uma outra forma, E quantos de nós, na condição de adultos, ainda guardamos essas situações da nossa infância como uma verdade e com uma manutenção desse sentimento de culpa que traz um aprofundamento de feridas que
muitas vezes desconhecemos as raízes. Então, a reflexão que me trouxe essa história do meu filho e essa lembrança dessa situação que aconteceu comigo é que há que se ter um polimento na forma que entramos em contato com as pessoas, uma sutileza na forma de falar, mas ao mesmo tempo uma firmeza. Eu diria que é uma firmeza amorosa e uma reflexão diante das nossas próprias dores, até que ponto estão enraizadas em algo que de fato vale a pena manter-se com elas, ou de repente não é algo que já não nos cabe mais, que já não nos pertence mais, que precisa ser ressignificado, que precisa ser reavaliado, porque manter dores oriundas de algo que não faz sentido só realmente nos estagna. E essas culpas e essas percepções de inadequação muitas vezes são projeções de algo que aconteceram lá na infância e que inconscientemente ainda carregamos, mas que podem sim ser ressignificadas. Um abraço a todos, paz e luz.